Análise combinatória. Determinação do número de possibilidades de um dado evento ocorrer sem necessariamente descrever todas as possibilidades, né? Essa é uma definição da análise combinatória. Aí nós temos aqui o seguinte: princípio fundamental da contagem. Olha só, se uma certa situação ocorrer de duas maneiras diferentes, sendo a primeira maneira ocorrendo de A modos distintos, a segunda, no caso, maneira ocorrendo de B modos distintos, a quantidade de maneiras de ocorrer a situação é dada pelo produto, ou seja, a multiplicação A vezes B. Entendeu? Vem comigo. Bom, quando a situação ocorrer de três modos diferentes, o total de possibilidades será de A vezes B vezes C, ou seja, três situações diferentes. Se fosse 4, a gente tinha esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Então, assim sucessivamente. Aí a gente tem um exemplo. 3 carros disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 2 primeiros lugares? Aí a gente tem a resolução. Primeiro lugar, segundo lugar e, no caso, o total, né? Bom, no primeiro lugar você tem 3 possibilidades, já no segundo lugar você só tem 2 possibilidades para cada um, e o total. Então temos que o número de possibilidades é, primeiro lugar, 3, e segundo lugar, 2. Que seria mais fácil a gente fazer 3 vezes 2, que é 6. 3 do primeiro lugar e 2 do segundo lugar. O que a gente acabou de fazer foi a árvore de possibilidades. Isso você faz com que consiga compreender mais aprofundadamente. É claro, se fosse um valor muito alto, você não poderia fazer isso, não daria muito trabalho. Mas só para você ter uma noção dessa questão do princípio da contagem, ok? E não desiste não, porque ela não acabou. Vem comigo. Fatorial de um número. O produto de n fatores, ou seja, a multiplicação, a começar por n, até o valor 1. Isso aí é o fatorial de um número. É denominado fatorial de quê? De n. Indicamos por n fatorial. Ok? Então temos que n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, e assim sucessivamente, até chegar a 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Então, que no caso desenvolvemos seus fatores em ordem decrescente até chegar o fator pedido. Como assim? Por exemplo, simplifique 17 fatorial menos 16 fatorial sobre 15 fatorial. Então a gente faz assim, ó, 17 vezes 17 menos 1 vezes 17 menos 2, que vai dar 15. E bota o fatorial aqui. Do outro lado, menos 16 vezes 16 menos 1, que vai dar 15 também, sobre 15 fatorial. Aqui vai ficar 17 vezes 16 vezes 15 fatorial, menos 16 vezes 15 fatorial, sobre 15 fatorial. De cara eu já posso cortar, né? Vou cortar não, vou colocar em evidência. Vai ficar 15 fatorial, abre parêntese, 17 vezes 16 menos 16. Fechou. Sobre 15 fatorial. Aí dá para eu cortar, ó. Cortei, tá vendo? Que é uma divisão. E vai ficar assim, né? 17 vezes 16 menos 16. Posso colocar o 16 do lado de fora. Vai ficar 17 menos 1, que é, no caso, vai dar 16 vezes 16, né? Ó, peguei o 16, coloquei do lado de fora, vai ficar 16 vezes 16, que é 256 a nossa resposta. Então vamos recapitular. Eu tinha 17 fatorial menos 16 fatorial sobre 15 fatorial.
Seguindo essa ordem, né? N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Como eu quero eliminar o 15 embaixo, eu fiz 17, que é o N, vezes 17 menos 1, 17 menos 2, e parei com o fatorial aqui. Por quê? Porque 17 menos 2 é 15, né? Menos o 16 agora. O 16 é o N, dessa relação aqui, ó. É o N. Aí eu fiz 16 vezes 16 menos 1, fatorial, porque vai dar 15 ali. 17 menos 1, 16. 17 menos 2, 15, fatorial. E 16 menos 1, 15 fatorial. Tem 15 fatorial aqui e tem 15 fatorial ali. Coloquei do lado de fora. Sobrando 17 vezes 16 menos 16, né? Cortei, vai ficar 17 vezes 16 menos 16. O comum é o 16, coloquei para fora. Aí vai ficar 17 menos 1. Por quê? 16 vezes 17, 16 vezes 17. E 16 vezes 1, 16. Aí eu fiz 17 menos 1, 16. 16 vezes 16, resposta 256. Compreendeu? Não se enrola não. Vem comigo porque não acabou. Arranjo simples. É o tipo de agrupamento em que um grupo é diferente de outro pela ordem ou pela natureza dos elementos que o compõem. E aqui a gente tem um exemplo. Quantos números de dois algarismos distintos são formados com os algarismos do conjunto A igual a 1, 2, 3 e 4? Então, resolução, a gente tem o seguinte: o primeiro, o segundo algarismo e os números que podem se formar nessa situação. Ora, o conjunto é 1, 2, 3 e 4. Então, olha só, dos algarismos a gente tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Já que 1 está nessa posição, então aqui na segunda posição pode ter o quê? 2, 3 e 4. Se aqui tem o 2, teria 1, 3, 4. Se o 3 está aqui, 1, 2, 4. E se o 4 está aqui, 1, 2 e 3. E os números que formariam aqui seria 12, 13, 14, 21, 23, 24. 31, 32, 34. 41, 42, 43. Então, a gente tem aqui no total 12 números formados. O grande problema é o seguinte: e se fosse mais do que, no caso, 2 algarismos? Como é que ficaria isso? Ora, os grupos obtidos são denominados arranjos simples, de n elementos em grupos de p elementos. É dado por ANP, que é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Ou seja, isso aqui se lê da seguinte forma: n elementos tomados p a p, né? N elementos tomados p a p. N elementos tomados p a p. Então o arranjo vai ficar assim, ó: n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos p mais 1, ok? No caso, seria a forma também do arranjo, ok? Então, ainda falando sobre arranjo, a gente tem um exemplo aqui. Calcule o fatorial de 4 tomado 2 a 2. Bom, se a gente tem a n de p a p, ou seja, n fatorial sobre n menos p fatorial, a gente faz, ó, 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Aí a gente tem 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Ou seja, eu parei aqui nesse 2 fatorial para poder cortar com o fatorial de baixo. Que é igual ao quê? 4 vezes 3, que é 12. O que eu fiz aqui? No caso aqui eu cancelei, ó. Cancelei esse com esse. E achei 12. Tá certo? Combinação simples. É o tipo de agrupamento em que um grupo é diferente de outro apenas pela natureza dos elementos que o compõem. Você quer saber como calcular isso? A gente tem um exemplo aqui, ó. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 4 alunos de uma classe? Vamos calcular isso? Então vem comigo. Bom, resolução. A gente tem o primeiro e o segundo aluno e o número de comissões que a gente pode estar formando, né? Então a gente tem o aluno A, B, C e D, que pode formar com B, C, D, o B com A, C, D, o C com A, B, D e o D
ABC, né? Essa aqui é a árvore de possibilidades que a gente pode montar. Então, combinando, né? A com B, A com C, A com D. Depois, B com A, B com C e B com D. Depois, C com A, C com B e C com D, né? Depois, D com A, D com B e D com C, que formou essas comissões que você está vendo. Mas tem um porém, ali tem comissões repetidas, então vamos retirar AB e BA. Então, AB e BA, está repetido. Depois, AC e CA, está repetido também. Depois, AD e DA, está repetindo também. Depois você tem BC, sim, BC com CB. Depois você tem CD com DC, então CD com DC. Depois a gente vai ter DB com BD, né? Então BD com DB. Então a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa combinação de comissões com essa turma, no caso, são 6 possibilidades. Os grupos assim obtidos são denominados combinações ou combinação simples de 4 elementos tomados 2 a 2 e são indicados por combinação de 4 tomado 2 a 2. Os números de combinações simples de n elementos em grupos de p elementos é dado por combinação de np, n fatorial, sobre p fatorial, vezes p menos n fatorial. Ou arranjo de np sobre p fatorial. Entendeu? Então você pode utilizar essa relaçãozinha para trabalhar combinação. Não perde foco não, porque a aula não acabou. Vem comigo. Permutação simples. Permutação é o tipo de agrupamento ordenado em cada grupo entram todos os elementos. Exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando os algarismos 1, 3 e 5? Aí a gente tem a resolução. É o número formado por 3 algarismos. Então, os números são 1, 3 e 5. Então, a gente faz 1, 3, 5. Se já tem 1 nessa posição, 5 e 3, porque algarismos distintos, né? Então, 5 e 3. E depois 5 e 3, né? O inverso. E a gente forma 1, 3, 5, 1, 5, 3. No caso, o número de 3 algarismos. A mesma coisa para o 3 e para o 5. Aqui fica o 1 e o 5, depois 5 e 1. Depois 1 e 3, depois 3 e 1. Aí forma o quê? 315, 351, 513, 531. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Observe que a permutação simples é um caso particular de arranjo simples. Isto é, arranjo de 3 tomado 3 a 3, a gente vai ter a permutação de 3, né? O n valendo 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Logo temos permutação de n vai ser igual a n fatorial. Ou seja, se fosse 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. Se fosse 5, 5, 4, 3, 2, 1. Entendeu? Permutação com elementos repetidos. O número de permutações possíveis com n elementos se repetem alfa vezes. É igual ao fatorial de n dividido pelo fatorial de alfa. Então, P de n com alfa repetido n fatorial sobre alfa fatorial. Ou seja, se tivermos mais elementos repetidos, como exemplo o alfa, que já está, depois o beta, o teta, né? Logo você tem permutação de alfa, beta, teta, no caso de n, vai ser n fatorial e todas as suas repetições aqui embaixo multiplicando com o fatorial. Quer ver um exemplo? Vem comigo. Então a gente tem um exemplo aqui, ó. Quantos anagramas tem a palavra Samira? Não sei, vamos calcular? Samira são 6 letras e 2 vogais que se repetem. Então você tem permutação de 6
com repetição de 2. Então fica 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, parou ali, por causa do fatorial no denominador. Cancelei, aí você vai ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. 30 vezes 12, 360 possibilidades, né? Então a gente tem aqui um resuminho. Arranjo são agrupamentos em que a ordem dos elementos é importante, ok? Que a ordem dos elementos são importantes. No caso seguinte, por exemplo, no concurso de Miss Brasil, são 3 lugares. A ordem importa. Se não importar, você dá briga, né? Na hora de pegar o troféu. Então isso aí é o quê? Um arranjo. Se no caso for comissões, a gente tem aqui, ó, combinações. São agrupamentos em que a ordem dos elementos não são importantes. No caso, por exemplo, comissões. Normalmente, combinação cobra muito isso, esse lance de comissões. Se eu estou formando grupos e esses grupos não importa a ordem, grupos de 4 pessoas, de 5 pessoas ou comissões, isso é uma combinação. Agora, a permutação. São arranjo de N elementos que apenas trocam de lugar entre si. 5 pessoas estão indo para a boate. 5 pessoas entram na fila. Então ali você tem 5 pessoas. Não importa se esse dedo ficar no lugar desse. Está todo mundo junto. Então eu só estou ordenando essas pessoas. Então isso aí seria uma permutação. Que no caso não importa a posição da pessoa. Eu só quero poder fazer as possibilidades. Tá certo? Tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu vou deixar aqui em cima nos cards algumas videoaulas que eu dou análise combinatória. Não esqueça de dar o like, convidar os seus amigos para participar, você se inscrever, seus amigos também. Este ano estamos com uma campanha de você convidar mais 3 amigos para estar se inscrevendo no canal. Um grande abraço, meu muito obrigado e valeu!